Hello, titia chegou, minha gente. Vamos lá para mais um áudio do Vital. Essa semana é dedicada aí aos áudios do Vital que eu não tive condições de fazer. E hoje eu trago o áudio da quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, com o título Ascensão, Perdão e o Futuro da Terra, Respostas Essenciais. Não deixa de ser um Vital Responde, né? Pelo próprio Vital, esclarecendo dúvidas recorrentes que as pessoas acabam levando, né? Pro canal dele, para a página dele no Facebook. Bom, o primeiro assunto que ele traz é a questão dos obsessores. Às vezes eu converso com algumas pessoas sobre isso e eu percebo uma grande resistência com relação a esse assunto. Né? Como se o tempo todo nós fôssemos ainda atacados por entidades. E o que eu percebo, lamentavelmente, e o que muitas pessoas não percebem, é que essa força que essas pessoas dão para esses ataques abrem cada vez mais campo para essa auto-obsessão. Para mim é auto-obsessão. E vou dizer mais. Mesmo quando era ataque de entidades, os ataques aconteciam quando se dava brecha. Imagina, é a minha opinião, é o meu sentir, porque se eu tenho o entendimento de que tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia, é até incoerente eu acreditar que uma criatura curva de rio possa me atacar se eu estiver vibrando alto. Então tudo aquilo que o Dr. Hawkins explica, as canalizações que têm chegado, né, nos falando da elevação, da importância de manter a frequência elevada até como uma ferramenta de proteção, vai por água abaixo. Ou seja, ninguém é vítima de nada, nunca foi. Não tem essa coisa de, coitado de mim, todo mundo me ataca, porque eu sou o suprassumo. Então todos querem me atacar. Vamos lá, vou tentar conter aqui a minha... Vou tentar conter, não. Eu vou falar aquilo que eu penso, porque eu acredito que isso precisa ser entendido de uma vez por todas. Ataques espirituais hoje não são mais provenientes de entidades. Auto-obsessão. Você quer obsessão pior do que a auto-obsessão? Do que você ficar se contaminando, se depreciando, se desvalorizando, se sentindo um lixo com seus próprios pensamentos, se culpando? Que aí é uma ferramenta, é uma ferramenta das trevas, mas é você que está usando contra você. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é necessário. Outra coisa que ele falou e que eu também concordo, muitas vezes é um ataque entre encarnados. Você quer ataque, quer uma energiazinha bem densa, inveja. Né? Eu cresci ouvindo a seguinte frase: não tem macumba pior do que inveja, não precisa nem fazer nenhum tipo de trabalho. E é verdade. Não tem aquela gente conhecida como seca-pimenteira? Tem, porque plantinha difícil de secar é pimenta. Tem gente que bota o olho, a bichinha fala... Tem, inveja. Então assim, ponto 1. Vamos parar de jogar, né, lá para o plano espiritual a culpa de tudo, porque tem aqueles que esperam a solução de tudo pelo plano espiritual e tem aqueles que jogam a culpa de tudo no plano espiritual. Ou seja, tudo está sempre fora e ninguém assume a responsabilidade do que está dentro. Desculpa aí se eu bati no microfone. É culpa do outro, é o outro que vai fazer, é o outro que vai salvar, é o outro que vai ajudar, os outros. Por isso que eu gosto tanto do Luiz Antônio Gasparetto. Ele foi o cara que me fez entender exatamente o que significa os outros.
os outros são os outros e só, né? Mas vamos lá, os outros têm a sua função, têm a sua importância, mas a gente não pode dar aos outros o poder de ação das nossas vidas. E vou falar que tem muita gente que fatura alto com esse negocinho de obsessor. Isso é um nicho no mercado que gera uma boa grana. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu trabalho com uma mesa radiônica que é do Arcanjo Miguel. E uma das perguntas dentro da dinâmica do trabalho é justamente se na frequência espiritual da pessoa existem obsessores. Olha, eu já fiz centenas de mesas. Eu peguei obsessores 2 vezes. 2 únicas vezes. Duas. E o direcionamento foi para apometria, porque eu não cabia a mim este trabalho. Porque se existe um obsessor, ou melhor, existia um obsessor, ele tinha relação com o obsidiado. Relação que o obsidiado precisava resolver. Poderia não ser uma relação direta, tipo alguém que estava perseguindo ele, não. Às vezes ele estava numa frequência baixa, aquela figurinha encostava ali porque se adequava, então ele tinha uma relação. Então eu comecei a trabalhar com essa mesa em janeiro de 2022. Em 2 anos eu já fiz centenas de mesas. E eu só tive casos de obsessores 2 vezes. Agora, auto-obsessão eu já peguei várias. E aí a gente trabalha na mesa. Que aí você vai trabalhar o campo energético da pessoa, o alinhamento dos corpos, dos chakras, do corpo físico, corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional. Então, quando ele fala que não existem mais obsessores, eu tenho a prova disso em cada mesa que eu faço. Só que isso se tornou algo, porque até pouco tempo atrás isso era uma situação do cotidiano. O que as pessoas não entendem, e aí eu bato nessa tecla várias vezes, houve uma grande mudança na dinâmica espiritual. Nada é... Como é que se fala? Tem uma palavra que eu sempre esqueço, mas o que eu quero dizer é assim, na espiritualidade as coisas não são assim, definitivas, sabe? Não, é tudo muito dinâmico. E o que precisa mudar, precisa mudar. Gente, vamos parar de alimentar esses monstros externos que só existem aqui e tomar posse, de fato, disso. Não, peraí. Isso que está se manifestando são sombras. Deixa eu compartilhar com vocês uma situação que eu vivi. Uma vez... vocês devem conhecer, alguns conhecem a Mônica Louvison. A gente fez uma live aqui uma vez sobre constelação. E uma vez ela estava atendendo na clínica e entre um paciente e outro ela me chamou. Ela estava trabalhando com uma técnica e ela perguntou se eu queria, né? Eu não lembro agora qual foi. Eu sei que eu sentei. Eu lembro que ela usava comandos de apometria. Eu sei que eu sentei e tal, não sei o quê. Aí no final ela me falou que naquela sessão, um fractal meu, de muitos séculos atrás, na forma de uma menina se apresentou. E ela estava atrapalhando a minha jornada. Foi a primeira vez que eu ouvi algo nesse sentido. Quando ele falou disso aqui hoje, na hora que eu estava ouvindo o áudio, eu me lembrei disso imediatamente. Eu falei, olha como faz sentido. De uma forma um pouco diferente, mas faz sentido. Eu não me sentia obsidiada, mas havia um fractal meu, em alguma linha de tempo, que estava me atrapalhando. E ela encaminhou na técnica, né? Ele fala da questão, né, do médium. O médium acessa, como muita gente fala, não, mas eu vejo, ou eu sinto. Sente, porque é energia, é óbvio que você sente. Mas não significa que é um obsessor. Você está acessando uma energia
pode ser uma memória, pode ser uma linha de tempo. Quando ele falou da linha de tempo, me veio essa lembrança. Então veja como as coisas vão chegando pra gente meio que fragmentados e daqui a pouco forma aquela figura perfeita, como um quebra-cabeças. Gente, meu Deus do céu, a gente tem recebido informações tão fantásticas que nos ajudam num processo de autolibertação, autocura, como jamais a humanidade pôde acessar. Não é momento de ficar ou de continuar jogando a responsabilidade lá para fora, para o plano espiritual, para o amiguinho que é invejoso. Cada um vai colher exatamente da semente que lançar. Eu sempre disse isso, não se preocupe com a colheita, se ocupe das sementes. Se o cabra é invejoso, problema dele. Agora, trabalhe você a sua vibração, para que aquela energia não faça em você o que faz um pé de pimenta, por exemplo. Nós somos o nosso maior campo de proteção quando a gente trabalha as nossas vibrações. Energia do cosmos chega aí de forma intensa, tanto que a gente fica naquele desconforto todo. Mas nós estamos equalizando esta energia. Poxa, se eu recebo um fluxo de energia do Sol central, energia gama, energia Schumann que sobe, não sei mais o que, contato com a natureza, faço o que eu tenho para fazer? Minha energia, beleza. Mas vem os problemas. Aponta para mim uma criatura encarnada que não tenha problemas. Aponta. Você não vai encontrar ninguém. Porque todo mundo está passando pelos seus BOzinhos. Todo mundo com a sua delegacia particular, lidando com os seus BOs. Senão nós não estaríamos aqui. Já teríamos ascensionado. Esse assunto daria um livro, com certeza, vários livros. Porque existe uma crença nessa questão ainda de ataques espirituais. O que a gente precisa entender é que essa página precisa ser virada e que, independentemente de qualquer coisa, a gente precisa se trabalhar. Eu me trabalho, você se trabalha, fulano se trabalha, Beltrano se trabalha e assim sucessivamente. Não dá mais para ficar largando responsabilidade para o que está lá fora. Eu sinceramente, do fundo do meu coração, eu espero que este áudio do Vital, e quem não ouviu mais uma vez, ouça, traga o esclarecimento necessário com relação a isso. O que existe hoje é auto-obsessão. Ou essa questão de encarnado para encarnado. Essa coisa do umbral, ter sido, como se fala? Extinto, O umbral não foi extinto. O umbral é esse campo espiritual da Terra. O umbral foi varrido dessas entidades maléficas, perversas e trevosas. Mas nos níveis de umbral existem ainda, alguns seres. Qual foi o vídeo? Foi aquele que subiu ontem? Eu nem lembro aí, que teve um que o Vital falou dos níveis, do umbral. Acho que foi no dia que eu subi ontem, que foi o do dia 19 que ele fez. Então, assim, no umbral grosso ainda existem algumas entidades, que estão sendo ainda amparadas e de alguma forma vão ser direcionadas, No médio, idem, inclusive direcionadas para o exílio. E no umbral alto, ainda existem algumas colônias, ainda existem alguns seres que vão reencarnar aqui na 3D e mesmo voltar aí para a nova Terra. O umbral só será definitivamente extinto quando a Terra e a humanidade estiverem totalmente na 5D. É óbvio, é o plano espiritual, é a quarta dimensão, não faz mais sentido ele existir, mas ele não foi extinto, é preciso entender isso. Agora, eu até falei isso no outro áudio, para mim o que acontece é o seguinte, o amiguinho desencarna, ele já é direcionado, seja para o umbral grosso, umbral médio, umbral alto, ele não fica mais por aí perturbando a cabeça de ninguém, não. É o meu entendimento da coisa, ninguém é obrigado a acreditar ou concordar. Mas eu não vejo o menor sentido, em plena época de transição planetária, ainda ser permitido essa zona, com perdão da palavra, que era antes de
de obsessão para lá e para cá. Embora é aquilo, né? Como eu falei, as pessoas eram obsidiadas porque entravam nessa frequência. Ah, sim, outra pergunta básica. Então, essa questão de obsessor, vamos lá, gente, vamos trabalhar isso aí. Vamos parar de dar força àquilo que já não existe. Aliás, é um dos poucos que eu ouço, aliás, o único eu acho que fala isso. E vai de encontro exatamente ao que eu sinto. Vai de encontro exatamente ao que eu sinto. A outra pergunta, clássica e repetitiva. Quem morre agora não ascensionará? Precisa morrer para ascensionar? Acho que umas 358.978 vezes essa pergunta já foi respondida, né? Então, assim, amiguinho desencarnou, porque lá no planinho dele, antes de voltar, ele assinou, ó, tal, dia tal, ou ano tal, ou mês tal, eu tô voltando aqui para casa, pro plano espiritual. Não quer dizer que este amiguinho não vai ascensionar. Se ele atingiu a frequência, né, fez o trabalho dele, cumpriu tudo que tinha para cumprir bonitinho, segue para o plano espiritual com aquela vibração de quinta dimensão, obviamente ele volta. Se não, ele é convidado, né, em breve a tomar assento, provavelmente num Uber cósmico, onde ele será levado para um plano de terceira dimensão para dar continuidade na sua jornada. Né? Essa coisa de que quem está morrendo não vai ascensionar, até hoje eu não sei de onde surgiu isso, de onde isso foi lançado, né? Porque quer dizer que quem fica encarnado vai ascensionar e quem desencarna não vai. Umas coisas assim que você fica caçando e não encontra, né? Raiz. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Precisa morrer? Não necessariamente. Vai desencarnar quem colocou no seu plano. Quando a Terra atingir, né, quando esse processo todo for finalizado, aqueles que chegaram lá ainda em corpo físico vão passar pelas transformações, já estamos passando, né, mas não necessariamente vão precisar morrer. A gente não pode esquecer essa coisa das tecnologias, né, e que muita gente não compreende, até não acredita, e cada um tem o direito de acreditar no que quer. Eu só fico cismada com aquele povo que diz que não existe, com uma certeza, eu não sei. Hoje, vendo o que eu vejo, com essa tecnologia que a gente tem hoje, eu falo, se eles nos mostram isso, imagina o que está escondido. Como é que eu não vou acreditar que exista tecnologia para resolver essas questões de saúde? Eu vou só vou deixar um comentário aqui. Eu só espero que nessa listinha básica de 6.000 patentes tecnológicas, algum filho de Deus tenha pensado na casa autolimpante. Se não pensou, tá na hora de alguém patentear isso, porque vai ser muito útil. Vamos lá. Então, assim, aqueles que chegarem daqui a alguns anos, de repente, né, já com o corpo muito debilitado e tal, essas tecnologias, né, essas camas que todo mundo fala, né, que vão alinhar as questões de saúde, até mesmo de rejuvenescimento, para que essas pessoas continuem, né, a sua jornada na nova Terra. Interessante que eu ouvi um áudio esses dias de um rapaz e praticamente falou exatamente isso que o Vital falou, né? Das pessoas que às vezes têm dificuldades até com tecnologia, de mexer em celular e tudo, por conta de alguns processos. Ele falando, gente, as tecnologias vão ser liberadas, as pessoas vão ter acesso, né? Vão ter todo um condicionamento, né? Um up na sua saúde. Elas vão reativar, né, uma série de conhecimentos, de facilidade de assimilação de conhecimentos. Então, assim, tudo vai casando, tudo vai ornando. E é aquilo, né, só para lembrar que o que ascensiona não é o corpo, é a alma. Mas a quinta dimensão, ela vai possibilitar, né, como já foi falado aí, a desmaterialização e materialização, inclusive, dos corpos. E mudança, esse é o penúltimo, mudança do eixo da Terra.
Polos magnéticos é uma coisa. Polos, oh meu Deus, me fugiu a palavra, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Os polos magnéticos, esses foram alterados pelos arcontes e que acabou formando, entre aspas, uma grade, onde a luz não chegava com a potência que chegava antes deles estarem aqui. E isso impossibilitou a chegada de luz, entre aspas, energia, porque luz é energia, e eles puderam realizar o seu trabalho de escravização da humanidade. Cerca de 25% desse eixo foi modificado, né? Desses polos magnéticos. Esta situação está sendo revertida. Tanto que hoje a Terra recebe uma incidência de luz como jamais recebeu. Então esta ferramenta deles foi totalmente destruída. Agora, os eixos geográficos, né, que muita gente tem até medo, não, porque vai mudar os eixos, o pessoal acha que a Terra vai fazer assim, ó, acabou o planeta, acabou a humanidade, acabou tudo, esquece, não sobra fagulhas. Isso é gradativo, não vai ser uma coisa brusca, ninguém resistiria. E como disse o Vital, eu acredito nisso, que vai haver sim um processo de mudança, uma nova configuração geográfica. A gente sabe, né, que alguns continentes vão emergir novamente e alguns talvez possam submergir, não diria nem continentes, alguns, né, algumas, vamos dizer, porções, né, de terra. Mas não acredito nesse terrorismo. Eu já vi mapa falando de como vai ser a nova Terra, respeito, mas não acredito naquilo. Eu sinceramente acho que todo esse plano é muito bem arquitetado e conduzido, e nada que cause tremendo dano e terror vai acontecer. E quando esta mudança geográfica se consolidar, né, a humanidade, Terra já em quinta dimensão, nós estaremos, né, nós teremos disponíveis tecnologias que nos darão todo o amparo necessário. É como se fala da era, né, glacial que vem. Isso eu acredito que venha também. Mas a gente já vai dispor de tecnologias para atravessar essa mini era glacial com toda a tecnologia que a gente realmente necessita. Agora, esse negócio de ficar plantando medo na cabeça do povo, vou falar de novo. Mensagenzinha de medo é do capiroto, nunca foi da luz. Outra coisa, movimentos telúricos, importante também falar. Independentemente se usam RAAP, não usam RAAP, tem alguma tecnologia, tudo acontece com a autorização do divino. A Terra possui os seus mecanismos e os utiliza. Agora, se a partir daí alguém potencializa alguma coisa, vai arcar com as consequências, mas não tem nada que esteja acontecendo que não faça parte deste plano maior, ok? E agora, para terminar, sim, essa questão do perdão também muito, muito importante, né? Não sei se eu já perdoei, se eu não perdoei, papapá. E dentre as coisas que o Vital falou, eu destaco aqui justamente isso. Quando a gente vai expandindo a consciência, a gente vai entendendo o seguinte: tudo é aprendizado, tudo é experiência. Se assim o é, todos aqueles que cruzaram o nosso caminho o fizeram com uma função, e nós também. Assim sendo, não há erro, não há culpa, não há o que desculpar. Eu sempre cito aqui aquele texto da pequena alma, porque para mim ele caracteriza bem isso. A pequena alma queria experienciar, ela queria vir para a Terra como perdão. E Deus fala, mas como que você vai para lá como perdão? Não tem como. Para você ir como perdão, alguém tem que fazer algo para você perdoar. E aí uma outra alma benevolente fala, eu vou para lá, para experienciar isso e permitir que ela seja o perdão. Esse ensinamento ele é tão profundo. Claro que aqui eu falei a grosso modo, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar amarrado aí o vídeo da pequena alma. Mas ele traduz exatamente isso, o quanto as pessoas são colocadas no nosso caminho para nos proporcionar aprendizados e nós no caminho delas.
E isso nos coloca nessa condição, não há o que perdoar. Ou fica mais fácil perdoar. Ou vou mais fundo, que eu acho que aí é que precisa ser trabalhado, o tal do auto-perdão. Sem auto-perdão não tem perdão. Então eu preciso me perdoar daquilo que eu acredito que eu tenha feito de errado, tenha prejudicado, e piriri, pororó. Aprendizado, eu vim aqui para isso, para aprender no ponto mais distante, né, na periferia da galáxia. Eu estou cumprindo o que eu vim fazer, eu estou aprendendo. Então eu não tenho do que me perdoar, que dirá o outro, que serve como uma grande ferramenta para me ajudar, inclusive a trabalhar aquilo que eu ainda preciso. Ah, mas fulano é um demônio. É mesmo? Nos dias de hoje ninguém sabe quem é demônio e quem é anjo. Por que fulano me afeta tanto? O que eu preciso trabalhar aqui ainda? Tolerância, compaixão, aceitação, sorta, que isso não tem nada a ver com você. Não sei, aí cada um vai fazer a sua reflexão. Então, não há o que perdoar. Isso é algo que precisa realmente ser assimilado. Eu acho que quanto mais a gente fala disso, mais a gente consegue compreender. E aí ele fala, né? Como saber se perdoou ou não? É aquilo. Você olha para aquela situação. Se você ainda sente dor, não teve perdão. Aquilo ainda te incomoda. Se você olha para trás e fala, vixe Maria, graças a Deus, aquela coisa mandada foi um livramento. Tá beleza, passou. Ou alguma outra situação que você olha para trás, né, que foi um momento que te trouxe grande sofrimento, você olha e fala, puxa, passou, tá tudo bem. Olha, esse áudio do Vital aí, mais uma vez, aquele tipo de áudio para ser guardado. Guardado. Né? 4 assuntos aí bastante relevantes, em especial eu diria esse da obsessão, porque isso aí virou uma caixinha do tamanho de Andrômeda, né? E precisa ser desmantelada para as pessoas saírem dessa prisão também. Certo, crianças? Então, hoje o áudio foi... Deixa eu pegar aqui de novo, porque... Vamos lá. Pera aí. Ascensão, perdão e o futuro da Terra, respostas essenciais do dia 23/10/2024, e amanhã eu trago mais um áudio do Vital, neste Vitalflix que eu estou fazendo aqui neste canal, retomando aí as atividades, tá bom, crianças? Vital, meu querido, aquele abraço para você. Deus te abençoe. Gratidão por tudo. E a vocês, crianças, um beijo, fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra aí num novo conteúdo. Até lá.